Olá, como vão? Eu não vou mentir para vocês. O vídeo de hoje martela, martelão. E isso por dois motivos. Primeiro, porque trata de um tema que atinge todos nós, que é a questão da liberdade de expressão e da liberdade de expressão artística. E o outro motivo é o fato de que eu contei com a ajuda dos meus alunos, o que faz toda a diferença. Nesse caso, os Golden Boys do Uso Capião, o melhor time de futebol do terceiro andar do DEDIR na segunda-feira, no segundo horário. Um time que vive de uso capi, taças e vender camisas. Era uma vez o Bonde do Tigrão, um dos grupos de funk de maior sucesso no Brasil, com disco de platina e centenas de milhares de cópias vendidas. Legítimo representante do funk carioca e chapa quente, o Bonde não perdoa em suas letras, quase todas obscenas. Algo diferente daquilo que você gostaria que o seu filho, ou até mesmo o seu cachorro, ouvissem. Era uma vez também o Ministério Público Federal, órgão com competência para promover o inquérito civil e a ação civil pública em defesa de interesses difusos, isto é, aqueles interesses pertencentes a um grupo, classe ou categoria indeterminável de pessoas. E a história deste vídeo, que envolve o Bonde e o MP, teve início quando alguém se sentiu ofendido com as letras e elevou à discussão a defesa do direito fundamental à honra, dignidade e imagem da mulher. Vai, glamurosa, cruza os braços no ombrinho, lance ele pra frente e desce, vem devagarinho. Dá uma quebradinha, dá uma quebradinha, dá uma quebradinha, dá uma quebradinha. A revolta partiu de uma associação civil criada por advogadas e cientistas sociais feministas, sediada na cidade de Porto Alegre, tendo por finalidade o enfrentamento da discriminação contra as mulheres. E para a diretoria da associação, discriminar era justamente o que fazia a letra da música Um Tapinha Não Dói. E não só um tapinha. Para o pessoal da Temis, a música Tapa na Cara, da banda Pagodarte, também carecia de algum certo tipo de punição. Lançadas nos anos 2000, as músicas foram amplamente veiculadas nos programas como Xuxa Park, Faustão, Domingo Legal, Ratinho e no programa da Adriana Galisteu. Hoje fazem parte dos clássicos do funk e do axé brasileiro. E ainda são tocados em eventos carnavalescos, festas, boates e shows dos respectivos gêneros musicais. E em vista do conteúdo dessas músicas, o Ministério Público Federal e a Associação Temis propuseram em 2002, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, uma ação civil pública contra a gravadora Sony, a Furacão 2000 e a União. Contra a Sony, por ter sido a produtora que distribuiu e comercializou o produto compact disco intitulado Pagodarte, contendo a música Tapa na Cara. E na mesma linha argumentativa, foi contra a Furacão 2000 por ter produzido a música Só um Tapinha Não Dói. Ambas sofreram o pedido judicial de pagar a indenização por danos morais difusos contra a mulher. A União também foi inserida como parte ré na ação para que fosse condenada a elaborar e encaminhar para todas as gravadoras de CDs e meios de comunicação, televisivos e radiofônicos, diretrizes adequadas de conteúdo. Vai, glamurosa, cruza os braços no ombrinho, lance ele pra frente e desce, vem devagarinho. Dá uma... Você conhece esse refrão? Bom, para os autores da ação, esta letra transmitiria a ideia de que um tapa fosse algo natural, principalmente pela utilização de tal palavra no diminutivo, tapinha, como se tratasse de uma banalidade. Os autores da ação também utilizaram os mesmos argumentos contra este outro refrão que eu acho que você também conhece. Os autores da ação entenderam que a menção à aplicação de tapas é algo inadmissível. Para eles, a expressão artística de um ato dotado de tal natureza, notadamente quando voltado contra a mulher,
estaria fora dos limites do exercício regular da liberdade de expressão. Letras assim causariam danos morais à coletividade das mulheres e deveriam ser proibidas, segundo os autores da ação. E quem quer que as veiculasse também deveriam ser punidos, no caso, através da responsabilidade civil, através também do pagamento das indenizações. Para entendermos a sentença, é preciso saber que o magistrado analisou as duas obras separadamente, entendendo que só há dano moral coletivo às mulheres na música Tapinha Não Dói, e não na música Tapa na Cara. Isso acontece porque na Tapa na Cara, o magistrado entende que tem um relato de um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Nesse relacionamento dos dois, a mulher fica incessantemente pedindo para que o homem lhe bata. Este fica perplexo diante do pedido e acaba não fazendo. Porém, como ela fica insistindo toda hora, todo dia que fazem amor, ela acaba cedendo com o pedido dela. Assim, na sentença, o magistrado entendeu que o Estado não deve deixar de proteger a dignidade da pessoa humana. Porém, quando a gente está falando de questões eminentemente privadas, como a maneira com a qual o homem e a mulher buscam realização amorosa, este não deve intervir. Assim, por isso, a Sony não foi condenada. Quanto à União, esta também venceu a ação, tendo em vista que foi entendido na sentença que não cabe ao Poder Judiciário definir como o Estado brasileiro deve cumprir os tratados internacionais que este é signatário. No caso, a gente está falando dos tratados internacionais de direitos humanos. Por último, quanto a Furacão 2000, essa não teve a mesma sorte das outras duas réis. Ela foi condenada ao pagamento no valor de R$500 mil, que deve ser revertido ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos. Esse valor parece um pouquinho aleatório, porém o juiz falou que esse valor foi estipulado tendo em vista uma reportagem da revista Época, na época do lançamento da música, que dizia que os CDs com a música Tapinha Não Dói eram top 1 de venda no estado de São Paulo. Vai, glamurosa, cruza os braços no ombrinho, lance ele pra frente e desce, vem devagarinho, dá uma quebradinha e sobe devagar. Em face da sentença que o Kessler acaba de relatar, foi feito um recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No tribunal, a apelação é julgada por turmas, que é um conjunto de magistrados. São duas as turmas que tratam da matéria envolvida nessa discussão, a 3ª e a 4ª. A 4ª turma foi a que ficou responsável pelo julgamento da apelação. E o resultado foi a reversão, em parte, da decisão de primeira instância. Em que termos? Eu me explico. A decisão do tribunal entendeu que não só nenhuma das músicas deveria ser proibida, como também não seriam devidos pagamentos de indenização por danos coletivos à mulher, à dignidade da mulher, à honra da mulher. E com alguns argumentos, nesse ponto me permitam tomar uma posição, que me pareceram muito corretos. O que foi argumentado, basicamente, é que não se pode simplesmente ouvir a letra de uma música e concluir. Isso reforça um preconceito existente na sociedade contra a mulher. Esta letra implica em que as pessoas entenderão que bater em uma mulher é algo aceitável. Não sei se é possível concluir isso. Com base em que se afirma uma coisa dessa? Quais são os estudos que demonstram que músicas dessa natureza apontam para um recrudescimento do preconceito e do machismo na sociedade? Não existe. E o magistrado, muito bem, eu vou colocar aqui o texto na tela, quem tiver interesse dá o clique para e faça a leitura. É muito claro o que foi colocado. Não dá para simplesmente concluir. Ora, isso causa ou reforça o preconceito aleatoriamente. Qual é a pesquisa? Qual é o dado empírico que leva a uma coisa dessas? E na dúvida, não é o caso de cercear a liberdade de expressão artística. Eu quero lembrar aqui o que já aconteceu com o heavy metal, com o videogame em décadas passadas. Eu me lembro muito bem que na década de 80 dizia-se que ouvir heavy metal, bandas como Iron Maiden, gente, Judas Priest, que ouvir essas bandas
levavam os jovens ao satanismo, à violência. Depois, mais tarde, quiseram proibir videogames com tiros ou violência porque induziria a violência. Induz mesmo. Existe alguma comprovação acerca disso? Essa é a minha preocupação quando se tenta controlar a liberdade de expressão. Talvez se argumente, mas quem sabe o que ofende é o ofendido. E eu acho um perigo pensar assim, porque se for assim, amanhã ninguém mais vai poder criticar igreja nenhuma, porque haverá fiéis ofendidos. Ninguém mais poderá criticar um time de futebol, porque haverá torcedores ofendidos. Ninguém mais poderá criticar políticas que se refiram a minorias, porque haverá quem esteja ofendido. Então, nesse ponto, eu concordei demais com a decisão da apelação, que entendeu que não se pode cercear aleatoriamente, o magistrado até usa a expressão, eu não posso sortear, premiar com indenizações aleatoriamente, sem uma comprovação de que aquilo efetivamente resulte em um maior preconceito ou em um reforço a visões preconceituosas. Porém, em razão de a apelação ter sido resolvida por maioria, deu ensejo ao recurso chamado de embargos infringentes. E aí, nesse caso, você tem a 4ª turma que julgou a apelação. E você tem a 3ª turma que também trata da mesma matéria, no TRF da 4ª Região. As duas turmas juntas formam a seção e o recurso de embargos infringentes foi encaminhado à 2ª seção. O pedido dos recorrentes, o Ministério Público e a Temes, é que a decisão seguisse os termos do voto que foi vencido na apelação, ou seja, um entendimento que mantivesse a condenação da Furacão 2000. Pois bem, a seção também não decidiu por unanimidade. Pelo contrário, entre os vários magistrados, os vários desembargadores, houve um empate que teve que, vamos dizer assim, ser resolvido com um voto de desempate que aí sim reverteu a decisão da apelação e manteve a condenação da Furacão 2000. Eu particularmente não gostei dessa decisão, tendo em vista os seus fundamentos. E aqui eu quero fazer um parênteses. Ninguém é contra a defesa dos direitos da mulher. Ninguém é contra o respeito aos direitos humanos. Pelo menos não no nosso nível de debate. A questão é como fazer isso e que tipo de medida de cerceamento a defesa pelos direitos humanos autoriza. Na 2ª instância, na apelação, o voto vencedor foi aquele que colocou, olha, a gente precisa saber se isso realmente, se essas letras realmente têm essa consequência, porque a cultura em que elas foram produzidas é um pouco diferente da cultura polida, tradicional. Pois bem, em embargos infringentes, o voto vencedor, por maioria, decidiu que essa questão não precisa ser provada. Não há necessidade de prova de que a letra das músicas seja discriminatória. Ora, eu acho muito perigoso isso, porque é uma bola de neve. Hoje eu proíbo isso, amanhã aquilo, e essa abertura pode servir para fundamentar uma série de decisões de cerceamento do discurso e da liberdade de expressão. No julgado, no voto, está lá colocado na ementa, é claro, eu vou colocar aqui de novo, vocês dão um clique e parem se for o caso para ler. Está dito que não seria necessário provar que a música é discriminatória. Ora, se não é necessário provar isso, quem decide? Qual o critério? Porque eu acho e o outro acha e vai nesse achismo? Me desculpem, mas isso não é uma forma democrática de resolver as questões. Porém, essa decisão não encerra o caso. Essa decisão já foi objeto de recurso. Agora, dia 25 de abril, Furacão 2000 impetrou o devido recurso extraordinário. E imagino que deva também providenciar o recurso especial. A matéria, portanto, ainda será decidida pelos tribunais em Brasília, e especialmente
tende a ser discutida daqui a 1 milhão de anos pelo STF. E aí sim nós vamos saber até que ponto e com que critérios nós podemos limitar a liberdade de expressão artística. Mas vejam, eu tenho um viés de defender mais a liberdade de expressão. Há quem pense e quem acredite que é correto proibir essas músicas. Na maior parte dos casos, entre os alunos envolvidos, eles entendem que a proibição da música não seria o melhor caminho. Mas para que haja representação aqui de uma posição em sentido contrário, o Lucas, que é um dos alunos envolvidos, procurou uma aluna do DEDIR, a Júlia, que tem uma posição clara em defesa de direitos das mulheres, uma posição mais feminista, e eu vou colocar o que ela pensa acerca da proibição dessas músicas. Eu ainda a provoquei, coloquei uma música que é uma música feminista atacando homens, perguntei para ela também se deveria ser proibido, e eu acho honesto colocar a opinião dela para que a gente possa ter um equilíbrio. Mas não fico feliz ainda não. Vem a Júlia e depois eu volto para me despedir de vocês. Na minha opinião, essa proibição ela já é algo subentendido, então eu sou favorável à proibição. Essa proibição ela é subentendida num ordenamento jurídico que esteja constitucionalmente adequado. A gente encontra lá no artigo 1º da Constituição a dignidade da pessoa humana como um fundamento da República, e no artigo 3º nós temos como um dos objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem qualquer discriminação por sexo, como a Constituição utiliza. E depois a gente tem a questão dos direitos, dentre eles a liberdade de expressão. Só que a partir do momento em que a liberdade de expressão ela passa a promover um discurso discriminatório, ela se torna abuso de direito ou discurso de ódio e para de entrar em conflito com o nosso caso aqui. A violência contra a mulher ela é algo tão naturalizado nos espaços públicos e privados que não nos causa indignação ouvir uma música que fale, que diga que um tapinha não dói. Só que para quem é direcionado esse tapa e por que é que ele não dói? A violência contra a mulher é o tipo de violência mais praticado e mais tolerado no mundo. E eu acredito que essa condenação ela tenha um valor simbólico muito importante. A partir do momento que a gente considera o direito como um instrumento do poder público, não acredito que um membro do Poder Judiciário poderia decidir diferente, porque isso seria fechar os olhos para a Constituição. É isso. E é isso, pessoal. Vocês entenderam a história, o conflito ainda está longe de acabar, nós ainda vamos ter mais notícias acerca disso. Eu tenho a minha opinião, a Júlia tem a dela, e eu acredito que você também tem a sua. O espaço de comentários é para isso. Não deixe de comentar não, diga o que você pensa. Vamos fazer esse debate funcionar um pouco mais, porque o que está sendo decidido é muito importante para todos nós. Eu agradeço, como sempre, a quem me assistiu, nos assistiu até aqui. Espero que possamos nos encontrar em sala de aula ou em um novo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!